Cara, o que a gente faz é muito legal. A gente vai até os afloramentos, que são áreas onde é que as rochas ficam expostas, e procura plantas que viveram naquelas regiões, ou, por exemplo, aqui no Vale do Taquari, há milhões de anos atrás. Por exemplo, essa plantinha aqui, vocês podem estar vendo aqui, devem estar vendo aqui a impressão dela, que parece uma samambaia. Ela viveu aqui no Rio Grande do Sul há 298 milhões de anos atrás. A gente coletou ela lá na região de Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, e a gente estuda essa planta e tenta conectar ela com os demais organismos vivos que habitavam o Rio Grande do Sul naquele momento. E esse momento ele é conhecido como Permiano e é uma fase da história do planeta extremamente importante. Um dos únicos momentos em que a flora e a biodiversidade global passaram de uma fase que a gente chama de Ice House para uma fase Greenhouse, ou seja, é um momento de aquecimento global extremo parecido com o que a gente está vivendo hoje. Por que é importante estudar o passado? Existe uma máxima dentro das ciências da Terra que diz o seguinte: conheça o passado para compreender o presente e poder entender o futuro. Ou seja, o sistema Terra ele passa por diversos ciclos. Então, os eventos que a gente está vivendo hoje são os mesmos que já aconteceram em algum momento. E olhando para a biodiversidade do passado, a gente vai poder fazer uma modelagem, construir um modelo de como vai se comportar o planeta a partir daqui, né? Ou se há uma influência humana nesses processos, qual a intensidade da influência humana, como efetivamente a biodiversidade, e nós incluídos, conseguimos lidar com o sistema Terra. Esse momento em específico, que é o Permiano, né, como eu comentei já, ele é uma fase que vai de Ice House para Greenhouse. E é basicamente o que a gente está vivendo hoje no contexto das mudanças climáticas. A gente está aquecendo lentamente, claro que naquele momento a intensidade do aquecimento foi um pouquinho diferente, mas olhando para essas amostras que a gente está coletando, a gente vai poder ver basicamente como o sistema muda ao longo do tempo e o que nós podemos esperar a partir daqui. Então, as notícias não são das melhores. Quando a gente olha para o Permiano, esse intervalo aí que vai de 290 milhões de anos atrás, ele culmina, ou esse aquecimento global desse intervalo, ele acaba culminando com uma extinção em massa, onde 90% da biodiversidade desaparece, por motivos diversos, mas principalmente associado ao acúmulo de carbono na atmosfera. Esse acúmulo de carbono na atmosfera, além de gerar um aquecimento global, que é registrado, acaba transformando as condições dos sistemas aquáticos, e os sistemas aquáticos marinhos, por exemplo. O pH dos oceanos cai e uma boa parte do fitoplâncton desaparece. Isso acaba gerando uma reação em cadeia que faz com que toda a biodiversidade, que era dependente de grandes quantidades de oxigênio, que naquela época chegavam a 28%, 29%, hoje são 21%, né? Chegavam a essa porcentagem, eles acabam caindo drasticamente para 15%. Isso faz com que, além do aquecimento, se tenha o que a gente chama de o irmão gêmeo do mal do aquecimento global, que é a falta de oxigênio. Isso seria sim um grande problema e é necessário que nós, como sociedade atual, nos preocupemos com essa consequência do aquecimento global, que é um dos grandes problemas que a gente pode enfrentar.